Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar a riqueza que há no lixo, a política de resíduos sólidos no Brasil. Saibamos que cada brasileiro produz, em média, por dia, 1,100 gramas de resíduo sólido de lixo a cada dia. Ou seja, no Brasil são coletadas 188,8 toneladas de lixo em cada dia, sendo que em mais de 50,8% dos municípios esse lixo é destinado para locais inadequados, famosos lixões. É isso tudo que está em alteração a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está em fase de implantação até agosto do ano que vem. Para nos falar sobre isso, nós temos aqui conosco a presença de Pedro Moura Costa, que é o presidente da Bolsa Ambiental do Rio de Janeiro, Bolsa de Valores Ambientais do Rio de Janeiro, e temos também a participação de Severino Lima Júnior, que representa o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. A ambos, nossas boas-vindas, obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu gostaria de, inicialmente, que você pudesse nos dar, na sua visão dessa Bolsa de Valores Ambientais, que é uma novidade, inclusive, como é que vocês enxergam a riqueza que há no lixo? Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela requer que os fabricantes, produtores de uma gama de produtos, retirem esses produtos no final da sua vida útil. E isso cria uma série de problemas logísticos. É um desafio muito grande você retirar esses produtos todos das ruas, dos lixões. Nada mais objetivo e inteligente que usar as pessoas, os atores que já vêm fazendo isso, que são os catadores e catadoras de resíduos sólidos que existem no Brasil afora. São quase 1 milhão de catadores que operam pelas ruas e lixões no Brasil e que já prestam esse serviço ambiental importantíssimo, mas não são remunerados por tal. E é isso que nós estamos trabalhando para criar um mecanismo de mercado que lide exatamente com essa questão e remunere por esse serviço importantíssimo, serviço ambiental, com um grande benefício social. Severino, para você que representa os catadores de materiais recicláveis, vocês que estão lá na ponta, quase 1 milhão, né? Como é que vocês fazem a leitura das possibilidades que todos esses materiais recicláveis representam para você, como valor, como riqueza, como geração de emprego e renda e, sobretudo, cidadania? Na verdade, a nossa fonte de sobrevivência é esses resíduos sólidos que estão aí no lixo, né? Com a questão da política nacional, ela prevê de que esses materiais sejam retirados. Na verdade, a política diz que até 2014, agosto de 2014, não vai poder chegar material reciclável no aterro sanitário. Então, tem que se implantar programas de coleta seletiva e a própria política diz que os programas de coleta seletiva que devem ser implantados nos municípios, tem que ter a participação dos catadores. E interessante que a gente tem uma lei de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento, que no seu artigo 56 diz que é dispensável a contratação desses catadores por meio de cooperativa, é dispensado o processo licitatório. Quer dizer, a gente conseguiu conquistar instrumentos para cumprimento da política nacional, né? Mas existe uma outra fatia que a gente ainda não tinha acesso, que no caso é essa parceria com a criação da Bolsa Verde, é de que os fabricantes, distribuidores, né, de produtos, eles têm sua parcela de responsabilidade. Só que até então a gente ainda não tinha nenhum instrumento que pudesse remunerar o catador pela atividade que ele já exerce. E aí a gente está criando esse mecanismo para que as empresas possam comprar, né, esses certificados, né, para poder apresentar junto ao governo ou junto à coalizão, que é um dos instrumentos que eles participam, dizendo para eles que fazem a coleta, né, que por meio do catador, seus produtos pós-consumo estão sendo retirados dali das casas das pessoas. E nada melhor que um programa de coleta seletiva, né? Nenhuma empresa quer ter o seu produto vinculado a um lixão. Quer ter o seu produto vinculado a um programa de coleta seletiva executado por uma cooperativa de catadores. E qual é o desafio principal que vocês estão encontrando
no trabalho que realizam pela Bolsa de Valores Ambientais, para convencer o setor empresarial que há todo um potencial econômico que pode ser lucrativo, que pode ter ampla viabilidade econômica, como há em outros países, para que aqui no Brasil também esse seja um setor de economia eficiente. Exato, eu acho que o primeiro passo é exatamente esse de informação, de prover informação de que mecanismos de mercado são uma solução mais eficiente, possivelmente mais barata, do que você ter que se mobilizar propriamente dita, né, a empresa propriamente dita, criar programas de coleta, de separação e de destinação final adequada. Então, a primeira fase é exatamente essa de expor o que a gente está fazendo, por que é mais eficiente, por que funciona melhor e agrega credibilidade. Quer dizer, uma preocupação nossa é de que a Bolsa, os créditos na Bolsa tenham total credibilidade, são auditáveis, você pode demonstrar que aquela atividade realmente aconteceu. O próximo passo nosso é incluir essa proposta nos acordos setoriais que estão sendo negociados entre indústria e governo nesse momento, para que esse instrumento seja realmente um instrumento de cumprimento de leis e não simplesmente uma contribuição voluntária. Esse é um desafio. Por exemplo, nesses acordos que o governo tem feito, alguns setores estão avançando mais rapidamente que outros, né, para, inclusive, naquela operação de logística reversa, né, no caso dos plásticos de agrotóxicos, embalagens, esse setor avançou mais rapidamente. Aí entraria a questão dos certificados e a presença desse mecanismo que é a Bolsa de Valores Ambientais, é nesse sentido? É, exatamente. No caso dos agrotóxicos, você tem realmente um sistema de ser, quando se entrega, é igual o caco de cerveja antigamente, quando a gente era criança, claro. Eu não tomava cerveja, mas você ia comprar uma Coca-Cola, você levava o casco e trocava. No caso do agrotóxico, funciona assim, desde o advento da latinha, do PET, quer dizer, são embalagens não retornáveis, você não precisa retornar para comprar. Então, elas acabam em todo tipo de lugar. Quer dizer, menos onde deveria acabar, que é na recicladora. E aí entram os catadores. Os catadores têm a capilaridade, por serem tantos e tão distribuídos pelo Brasil afora, de poder coletar a latinha, o PET, as embalagens que foram descartadas, em lugares onde é quase inviável o setor privado conseguir recolher aquilo de um custo viável para a indústria. Severino, nós sabemos que 97% do material reciclável, resíduos sólidos recolhidos nos lares, né, domesticamente, apenas 12% é que vai ter uma destinação adequada, né, para serem reciclados. Isso estaria a revelar que esse mercado ou essa economia do material reciclável, né, gerando emprego, gerando renda, ela tem um grande potencial ainda a ser explorado e que ainda no Brasil estaria, digamos, quase que engatinhando ainda? Na verdade, os números oficiais falam isso, né? Se a gente levar em consideração que até 2010 nunca teve uma pesquisa para quantificar os catadores no Brasil. E agora já tem? Já tem. Em 2010 foi feita uma pesquisa, o IPE apresentou, né, por esses dias aí publicamente, o quantitativo de catadores aproximado que se declararam como catador na pesquisa de 2010 e resta dizer de que o trabalho do catador em si, ele agora que está sendo reconhecido, então não estamos ainda totalmente nos números oficiais. Né? Se a gente for parar para pensar quantos catadores temos, quanto de material reciclamos, quer dizer, esses números oficiais, que na verdade são os números que as municipalidades passam, ele está um pouco fora da realidade. Hoje existe uma indústria de reciclagem. 90% de tudo que chega na indústria passa pela mão de um catador, ou no lixão, ou na rua, ou de um programa de coleta seletiva de catador. Porque, inclusive, há catadores que fazem coleta seletiva em alguns municípios do Brasil que sequer o gestor municipal tem conhecimento. Né? E o interessante, hoje a gente tem, né, vários planos de capacitação e formação dos catadores para o fortalecimento, para o cumprimento da política, né, que inclusive programas de governo, como o Cataforte,
que vai ser lançado, um programa muito interessante, da ordem de 200 milhões de reais para fortalecer o segmento de catadores para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, por que a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar? Por que eu vou fazer uma gerenciadora ou que vou fazer outro sistema de coleta de embalagens se eu tenho o catador? Na verdade, a gente precisa reconhecer esse profissional, a importância desse profissional, que inclusive tem sua nomenclatura na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, é catador de material reciclável. Inclusive a gente disse catador de material reciclável com muito orgulho, né? Agora, numa vertente de que hoje eu sou um prestador de serviço, eu preciso ser remunerado pelo serviço. A prefeitura paga as empresas que coletam lixo in natura nos municípios, paga para um aterro enterrar o lixo. Por que não pode pagar para uma cooperativa que faz o trabalho dignamente, socialmente, muito bem economicamente, porque que se paga o serviço, e com uma geração de emprego e renda extraordinária, né, com inclusão do segmento de trabalhadores, que até então a sociedade o via como lixeiro, ou catador de lixo, que é um nome pejorativo que a gente, né, não nos reconhecemos como catadores de lixo. Nos reconhecemos como catadores de material reciclável. Mas nesse ambiente ou nessa esfera da economia do material reciclável, né, do resíduo sólido, nós temos aí a presença de empresas, mas temos presença também de associações, de cooperativas. Em que sentido uma estruturação maior e melhor do setor, passando ou superando a fase do lixão para uma destinação mais adequada, poderá também dar ao profissional e às empresas, e a esse mercado, uma qualificação que ajude, inclusive, numa rentabilidade do trabalho e também na remuneração do empresário que invista aí? Eu acho que vem tudo junto, né? Um dos objetivos do Movimento Nacional de Catadores é exatamente você melhorar esse sistema, né? Aprimorar o cooperativismo, trazer mais desses catadores para uma formalização através de cooperativas. Isso, por sua vez, fortalece as cooperativas, fortalece o movimento e ajuda a prestar um serviço de melhor qualidade para aquelas indústrias que agora vão estar no escrutínio do Estado para se adequar à política nacional. Então, tudo tem que ser aprimorado conjuntamente. E a Bolsa fica no meio, gerando eficiências. Eu acho que esse mecanismo de mercado que foi concebido conjuntamente com o movimento, ele só azeita essas relações comerciais que têm que existir para que a coisa seja implementada de uma maneira eficiente, inteligente e mais barata. Você diria a um empresário que queira diversificar sua pasta de investimentos que essa área, ou seja, a área de resíduo sólido, de catadores de material reciclável, é uma boa área de investimento? Eu acho que a área de resíduos é uma área fenomenal de investimento. Se você pensar, o mundo é uma grande fábrica de resíduos e esses resíduos podem virar lixo, se terminarem nos lixões, ou podem virar matéria-prima para novos produtos. Hoje, recentemente, a gente estava na conferência sobre reciclagem, você vê todo tipo de inovação inteligentíssima. O que era considerado um passivo ambiental vira um ativo ambiental. E isso é um dos subprodutos desse sistema que a gente está criando, de mudar essa percepção do que é o resíduo. Severino, na medida em que vocês, catadores de material reciclável, permitem evitar que aquilo que é descartado pela sociedade se transforme num problema ambiental e ecológico, chamado lixo, colocado em áreas não adequadas, e passem a ser material identificado como riqueza e que podem ser reaproveitados, né? Qual é a reivindicação fundamental, né, já que vocês é que fazem essa operação, para que haja também a valorização profissional? Vocês se organizam mais como cooperativa, como associação, como empresas? Como é que se dá isso? Bom, hoje no Brasil, por conta do Código Civil, as associações não podem passar lucro para seus associados. Então, hoje, a melhor ferramenta que temos atualmente é a lei de cooperativismo, é a constituição de cooperativas.
né, para cumprimento de uma série de exigências que a própria contratação pelas prefeituras nos impõe, que são algumas certidões. É o melhor modelo? A política de cooperativismo está desde 79 no Congresso sendo discutida e até então não chegamos ainda a um consenso de uma renovação dessa política de cooperativismo. O que a gente prevê e que a gente luta bastante é de que as políticas públicas voltadas para um segmento frágil, como é o segmento de catador, não pela sua fragilidade econômica, mas porque é um segmento que está em ascensão e que está sendo discutido diariamente por conta do fechamento dos lixões, né, a gente busca capacitação, a gente busca linhas de apoio em equipamentos e, na verdade, o que a gente quer muito é que a sociedade nos reconheça como um ator principal. A política nacional, em seus artigos, coloca que a prefeitura não pode fazer coleta seletiva sem catador, que a União não passa recurso. A prefeitura que fizer seus planos de gerenciamento integrado tem que trazer o catador para estar dentro da discussão, da construção de seus planos de gerenciamento integrado, porque o governo federal já conhece. As prefeituras têm que reconhecer. Há poucos dias lançaram um edital, alguns estados do Brasil estão com recursos da ordem de 10 a 7 milhões de reais para apoiar a organização dos catadores nos estados. E, legal, a política prevê de que os catadores estejam dentro desses comitês. E as prefeituras ainda não enxergam assim? Pouquíssimas prefeituras enxergam o catador como solução. Mas existe algum impedimento legal hoje? Não existe nenhum impedimento legal, não existe nenhuma... A jurisprudência está clara, a gente tem algumas... O caso da cidade de Natal tem a contratação direta com os catadores com a dispensa de licitação. Nós temos aí um hall de 20 municípios no Brasil, Londrina, Diadema, municípios que contrataram as cooperativas de catadores e que é uma renda a mais e que é um reconhecimento, porque se é de pagar para uma empresa coletar lixo, pague para uma cooperativa coletar material reciclável. A relação do catador com o morador é totalmente diferente de um gari. Se você prestar atenção, o gari, quando vai coletar o lixo, ele passa correndo na porta da sua casa para poder jogar no caminhão por causa da hora. O catador chega, bom dia, senhora, como estamos? A senhora pergunta, eu estou com embalagem de isopor, está reciclando? Nós estamos sim, estamos encaminhando. Quer dizer, existe toda uma educação ambiental que nós, catadores, fazemos diariamente quando praticamos coleta seletiva. Por falar em educação ambiental, do ponto de vista da Bolsa de Valores Ambientais, a Bolsa Verde do Rio, né? Vocês são do estado do Rio ainda, né? Mas já podem ter atuação nacional. É uma Bolsa Nacional, mas desculpe. Qual é o papel da educação, seja para formar uma consciência nos empresários, como também para disseminar para toda a sociedade valores ambientais em torno da importância de uma forma organizada de reciclar os resíduos sólidos? Olha, a educação é o primeiro passo disso tudo. E uma das missões da Bolsa é você conscientizar, você prover uma série de materiais informativos, e temos uma série de vídeos no nosso site, cartilhas, manuais e artigos que vão mostrando por que isso é mais inteligente. Agora, com relação à BV Rio, você mencionou que foi criada no Rio de Janeiro, mas é uma instituição com atuação nacional. Uhum. A gente está trabalhando, inclusive, em outros setores que não só o resíduos sólidos. A gente começou, na verdade, com cotas de reserva ambiental para o cumprimento da lei florestal e já estamos com participantes, com mais de 1.000 participantes do Brasil afora. Uhum. E agora a gente, com o resíduos sólidos, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, foi criada no Rio, em parceria com o governo estadual e municipal do Rio, mas já estamos, inclusive, estendendo essas parcerias a outros estados, já firmamos parcerias com o governo do Pará, do governo do Amazonas, e estamos interessados em colaborar, em contribuir para o cumprimento de leis com governos do Brasil afora. Agora, lá no Rio, vocês tiveram uma mudança muito impactante, que foi a questão lá de Gramacho, né, que houve uma alteração muito grande. Ali vocês também, na Bolsa de Valores Ambientais, tiveram alguma participação? Não, isso era um processo que já estava em andamento antes mesmo da fundação da Bolsa, mas é algo que talvez o Severino possa comentar melhor sobre esse processo, que ele viveu essa coisa. Mas é bem-vindo, quer dizer, os lixões têm que terminar e tem que ser substituído com
com umas soluções mais ambientalmente corretas e mais inteligentes socialmente. Como é que aquilo foi enxergado lá pelo movimento nacional? Bom, na verdade, tirar 2.700 catadores de cima do lixão não é tão fácil, né? Na verdade, o Brasil ainda tem alguns grandes lixões, né? Nós temos o lixão do Aurá e o próprio lixão aqui, né, do Distrito Federal. Também é um fator complicador, porque são pessoas que vivem daquela atividade e que ganham razoavelmente bem, né? Você imagina que um catador no lixão do Jardim Gramacho tirava R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, né? Não é fácil você garantir uma renda e fechar o lixão e garantir uma renda dessa para 2.700 pessoas. Então o impacto é muito grande, mas o movimento é a favor do fechamento dos lixões para o cumprimento da lei, contanto que as prefeituras incorpore os planos municipais, implante coleta seletiva. A Bolsa Verde ela vem justamente como um dos agregadores de valor para essa atividade. Né? Você imaginar que você coleta 10 toneladas de plástico, aí coleta 10 toneladas de papelão, vende para o mercado informal, e as pessoas que geraram isso não investem em nada, quer dizer, a Bolsa agora vai mostrar que tem essa capacidade, né? Existem empresas interessadas em comprar esses créditos. Inclusive, para nós catadores é interessante do ponto de vista de que cria-se um relacionamento, né, entre as empresas e o cara que está na ponta, que é o catador, que é quem coleta as embalagens no dia a dia. Agora, essa transição, ou seja, o prazo é até 2014, né, agosto de 2014, para o fechamento dos lixões, e sendo que nós temos aí uma maioria de municípios que ainda tem, ou seja, procedimentos inadequados, digamos assim, vai dos lixões a outros, né? E, no entanto, exige um processo de transição para o profissional. Como é que, na visão de vocês, deve ser essa transição para uma fase superior, fechando os lixões? Bom, o primeiro processo é de sensibilização dos companheiros catadores, né? Na verdade, existem alguns projetos de governo que estão apoiando a capacitação, né, o fortalecimento dessas lideranças, porque o impacto é muito grande. É um impacto muito grande. É praticamente uma comunidade que deixa de sobreviver, né, que deixa de ter sua renda, né, no momento em que fecha o lixão. O caminho é a sensibilização, a rede de proteção federal social, que é o CAD único. Já existe uma orientação do governo federal de que cadastrem os catadores no âmbito de que identifique que ele é um catador pela busca ativa para poder apoiar no sentido de ter o Bolsa Família, que tem vários catadores que não buscam o Bolsa Família justamente por conta de sua renda, que é uma renda flutuante e não é uma renda pequena, né? E para estar no Bolsa Família hoje, a renda tem que ser em média R$70 por mês. Um catador que faz R$1.700, R$2.000 por mês não vai ter nunca o acesso ao Bolsa Família. Então, o primeiro impacto é isso, a identificação, sensibilização. A gente tem algumas experiências de articulação com os catadores para fechamento do lixão, sem muito alarde, no sentido de que a Prefeitura, o Estado e a União garantizem investimento para um galpão, investimento para a coleta seletiva, contratação e pagamento por seus serviços prestados. Isso é um leque de várias ações que tem que ser feitas para poder fechar um lixão hoje no Brasil. Pedro, nós estamos chegando aqui quase aos momentos finais do programa. Do ponto de vista mais global, assim, essa nova consciência que deve existir em torno do ambiente como meio econômico, como ativo econômico, existe alguma experiência em outros países que tenham sido referência para vocês da Bolsa de Valores ambientais, ou que vale a pena a gente se debruçar, seja o governo, seja os atores, para aproveitar para o Brasil? Olha, a minha atividade anterior foi sempre com um mecanismo de mercado para leis ambientais, que foram os créditos de carbono. Os créditos de carbono surgiram com as obrigações criadas pela Convenção do Clima e criou-se um mercado. Esse mercado de crédito de carbono chegou em 2011 a 200 bilhões de euros, né? Mobilizou esse montante de capital. E atrás disso veio uma série de empreendimentos que foram criados especificamente para atender aquele mercado.
E isso foi o que me levou a propor essa criação dessa Bolsa Verde no Brasil, para adequar ajustar ou adaptar aquele mecanismo às necessidades brasileiras. E se a gente puder repetir o que eu vi nos mercados de carbono, não tanto em termos de capital mobilizado, mas a quantidade de pequenos negócios servindo aquele mercado, isso será um tremendo sucesso socioambiental para o Brasil, capaz de transferir bilhões de reais para uma população hoje economicamente mais carente e que está prestando um serviço ambiental importantíssimo para o país. Severino, a sua despedida aí, já que nós estamos terminando, né, o recado parece que vai mais dirigido aos prefeitos que ainda não entenderam esse potencial, ou talvez a própria questão de passar a um nível superior de organização para entender a riqueza que há no chamado lixo, né, que agora mais acertadamente é o material reciclável. Né? Bom, ainda no tema de experiências, eu gostaria de informar para vocês que o Brasil é referência. Não existe outra metodologia de coleta de material reciclável mais eficiente do que o trabalho com o catador. Hoje a gente fundou e é membro da Rede Latino-Americana de Catadores. Hoje todos os países da América Latina e Caribe, né, e Centro-América têm os seus movimentos sendo constituídos. Né? A gente foi referência para vários desses países na organização. E é essa matriz que a gente tenta apresentar para países do primeiro mundo. Os catadores do Brasil tiveram recentemente em Paris, apresentando um seminário, né, o modelo de organização dos catadores aqui do Brasil. Quer dizer, então, assim, a nível de experiências e práticas, o Brasil é despontado o melhor modelo. Né? E o discurso que a gente faz para que os gestores públicos enxerguem o catador, reconheçam ele como um apoiador do seu trabalho. Reconheçam ele como um ator importante para o programa de coleta seletiva. Eu falo muito que o programa de coleta seletiva ele é da comunidade, não é do prefeito, não é da própria cooperativa. Porque eu tenho um papel de responsabilidade com a minha comunidade, fazendo a coleta seletiva, que chova ou não chova, eu tenho que coletar o material, né, dos moradores da cidade que eu trabalho. Muito bem. Vamos agradecer aqui as presenças de Pedro Moura Costa, da Bolsa de Valores Ambientais do Rio de Janeiro, a chamada Bolsa Verde. Muito obrigado pela presença. E também de Severino Lima Júnior, representando aqui o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos todos que nos deram aqui. E caso você queira fazer a sua reivindicação, o seu pedido, a sua queixa, a sua bronca, a sua dica, olha aí na sua telinha uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211 para pedir ou para baixar esse ou outros programas da TV Senado. Também você pode utilizar esse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Tchau.